Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Aula em Casa. Eu sou o professor Denis Rocha e na aula de hoje eu quero mostrar para vocês as 5 coisas que os estudantes mais erram. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações para novos vídeos e, se gostar do vídeo, deixe seu like, seu comentário e compartilhe com seus amigos. O primeiro erro que eu quero trazer aqui para vocês é em relação à soma de frações, né? Então, quando eu tenho aqui uma soma de frações 1/2 mais 1/3, muitas vezes mesmo, as pessoas acabam somando numerador com numerador e denominador com denominador. Então, nesse caso, as pessoas colocam 2/5. Isso daqui está errado, né? Bom, quando eu tenho que somar frações, por exemplo, 1/3 mais 1/3, eu sei que vai dar 2/3, né? Eu somo numeradores e mantenho o denominador, né? Porque eu estou somando coisas que foram divididas na mesma parte, né? Coisas que foram divididas aqui em partes iguais, ou seja, 3 partes e 3 partes. Então, eu tenho uma dessas 3 partes mais uma dessas 3 partes que vai dar, então, duas dessas 3 partes. Usando um diagrama aqui, eu poderia escrever, por exemplo, que 1/3 é essa fração. Se eu somar com mais 1/3, eu vou ter então no total 2/3, né? Então, se eu pego, por isso então que 1/3 mais 1/3 é 2/3. Só que nesse caso, para eu fazer essa conta corretamente, eu tenho que reduzir essas duas frações ao mesmo denominador, ou seja, aqui nesse caso o 2 e o 3 são números primos, então o mínimo múltiplo comum é 6, né? Então a gente tem que pensar qual o número que o 2 foi multiplicado para dar 6. É o 3, né? E aí então eu pego a fração equivalente multiplicando em cima e embaixo por 3. Então o 2 foi multiplicado por 3 deu 6, 1 vezes 3 dá 3. Nesse caso o 3 para dar 6 foi multiplicado por 2. Então eu multiplico essa fração aqui por 2 e vai ficar 2/6. E aí então o resultado correto é 5/6. Tá? Então, esse resultado 2/5 aqui é o que as pessoas acabam errando. Tá? Esse é um erro muito comum aí do ponto de vista da aritmética, quando envolve as frações. Tá legal? Bom, na quarta posição, eu tenho aqui uma multiplicação de frações. As frações, de fato, são os tópicos de conteúdo aqui onde os alunos mais erram. Tá? Daí a importância das frações para todo mundo, tá? Bom, para fazer essa multiplicação de frações, nós sabemos que nós temos que multiplicar o numerador vezes o numerador e o denominador vezes o denominador. Ou seja, aqui nesse caso, seria 1 vezes 4 e 2 vezes 3, né? Só que muita gente, eu não sei por que exatamente, na verdade eu tenho uma suspeita, confunde a multiplicação de frações com o teorema fundamental das proporções, que é A sobre B igual a C sobre D, com, né, o B diferente de zero e o D também diferente de zero, para resolver isso, a gente multiplica aqui A vezes D, e isso é igual a B vezes C. Né? Esse é o teorema fundamental das proporções. E não sei, então, por que os alunos confundem a igualdade de frações com a multiplicação de frações. Nesse caso, as pessoas geralmente fazem, né? 2 vezes 4 e 1 vezes 3. Então, o resultado aqui pode ser tanto 8/3 como 3/8, né? Isso é uma coisa muito comum, mas ambos resultados aqui feitos com a multiplicação cruzada está errado. O certo é 1/2 vezes 4/3. Eu multiplico o numerador pelo numerador, né? O de cima vezes o de cima, então 1 vezes 4 dá 4. E 2 vezes 3 vai dar 6. E como essa fração tem os dois termos múltiplos de 2, eu posso simplificar isso daqui por 2. E aí então vai ficar 2/3. Tá legal? Então esse é um erro muito comum também aqui em frações, na multiplicação de frações. Na terceira posição, eu tenho uma coisa muitíssimo importante que muita gente acaba errando também, que é o fato de não observar o valor posicional dos algarismos quando falamos em números decimais, especialmente adição e subtração.
Aqui eu tenho 3 décimos mais 3 inteiros, mais 1 inteiro e 3 milésimos, e mais 3 centésimos. Bom, muita gente acaba errando porque não observa a questão do valor posicional dos algarismos, né? É sempre importante observar que eu tenho unidade, dezena, centena, depois unidade de milhar e até infinito. E depois da vírgula eu tenho na primeira casa a casa dos décimos, na segunda é a casa dos centésimos, na terceira dos milésimos e assim por diante, tá? Então, 3 casas depois da vírgula. As pessoas acabam não observando o valor posicional dos algarismos e montam muitas vezes a conta dessa forma, alinhando todos eles aqui pela direita, como se fosse unidade. Então aqui, ó, 3, 0, 0, 1, 1 inteiro 3 milésimos e 3, 0, 0. Ou seja, quando eu vou somar isso, 3 mais 3 mais 3 mais 3 dá 12, vai 1, depois aqui vai dar 1, aqui vai dar 0 e aqui vai dar 1. E aqui acha como o maior número de casas depois da vírgula aqui é 3, então colocaria 3. Porém, esse método de montagem está completamente errado, tá certo? O que é o certo aqui? Eu respeitar os valores posicionais, então vou colocar vírgula embaixo de vírgula. Então 0,3 mais 3 inteiros mais 1 inteiro e 3 milésimos e mais 0 inteiro e 3 centésimos. Agora sim eu faço a soma, completando com os zeros aqui o que está faltando para igualar as casas. Então aqui eu tenho mais um zero, aqui eu tenho vírgula 000 e aqui mais um zero também. Então 3 nessa coluna dos milésimos, 3 na coluna dos centésimos, 3 na coluna dos décimos, vírgula embaixo de vírgula, 3 mais 1 vai dar 4. Então o resultado aqui seria 4 inteiros, 333 milésimos. Tá legal? Então, sempre devemos respeitar aqui o valor posicional dos algarismos. Em segundo lugar, a potenciação também gera muitos erros aqui em matemática. Então, nós sabemos que quando eu tenho uma potência, por exemplo, 2 elevado ao cubo, né? 2 elevado a 3, quer dizer que são 3 vezes o 2 multiplicado por ele mesmo, né? Então daria 2 vezes 2 vezes 2, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2 dá 8, né? Quando eu tenho um número negativo elevado ao expoente par, nesse caso menos 2 elevado ao quadrado, ficaria menos 2 vezes menos 2. E aí menos com menos dá mais, 2 vezes 2 dá 4, tá? E é justamente aqui que muita gente se confunde. Por quê? Aqui, perceba, a base dessa potência é tudo que está dentro do parênteses, ou seja, menos 2. Então eu tenho quadrado de menos 2, por isso que eu coloquei aqui menos 2 vezes menos 2. Nesse caso aqui, onde as pessoas erram demais, a gente tem menos 3 ao quadrado, ou seja, as pessoas fazem da mesma forma, menos 3 vezes menos 3, e aí então menos com menos dá mais 9, tá? Só que aqui, essa potência é na verdade, o oposto de 3 ao quadrado. Perceba que aqui não tem parênteses, então nesse caso é menos 3 vezes 3, que vai dar menos 9, tá? Então aqui, esse resultado aqui está errado. Esse é um erro muito comum também, tá legal? Bom, e na primeira posição temos um problema com simplificação, tá? Aconteceu comigo, um aluno, no exercício de geometria, especialmente sobre a área do círculo, fez uma simplificação um pouco curiosa. Vamos ver. Um círculo tem área igual a π elevado ao cubo dividido por 121. Né? Então, π elevado ao cubo, 121 avos. Qual é a medida do raio do círculo? Bom, nós sabemos, né, do ponto de vista da geometria, que a área de um círculo, né, ela é dada pela fórmula π r ao quadrado. Então, isso quando eu tenho uma circunferência, né,
toda a região interna da circunferência é o círculo, então eu tenho o raio e tenho o centro dela, tá? Para calcular toda essa região interna aqui, a circunferência, eu calculo fazendo πr ao quadrado. Então, raio elevado ao quadrado vezes π. Bom, o que aconteceu então? Bom, então, para resolver esse exercício, eu tenho que fazer πr ao quadrado, que é a fórmula, é igual a π elevado ao cubo dividido por 121. Como esse π aqui está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, r ao quadrado igual π elevado ao cubo sobre 121π, né? E aqui, como esse π está elevado à primeira, eu aplico aqui a propriedade das potências, porque dá para reduzir π elevado ao cubo dividido por π, né? Vou fazer aqui separado, ó. π elevado ao cubo dividido por π, a primeira vai ser π elevado a 3 menos 1, que é π ao quadrado. Então, vai ficar r elevado ao quadrado igual a π ao quadrado dividido por 121. E toda vez que eu tenho um quadrado aqui na incógnita, eu passo tirando mais ou menos a raiz quadrada. Nesse caso, eu vou usar só o número positivo, porque eu estou falando de uma medida r que é maior que zero, né? Então não tem como ser negativo. Então, o resultado, π ao quadrado aqui dentro da raiz sobre 121. E aí, o que meu aluno fez? Ele viu que π ao quadrado aqui na raiz quadrada é π. E aqui, 121, a raiz quadrada, é 11. E aí, então, ele fez a seguinte proeza. Qual foi a proeza? Ele cortou o 11 com os pauzinhos do π e o resultado deu til. Tá legal? Bom, era isso que eu queria trazer nesse vídeo. Se você gostou, deixe seu like, seu comentário com os erros que você já cometeu, alguém que você conheça. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações para novos vídeos e muito obrigado por assistir esse vídeo. Tá legal? Então um abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau!